Boa noite. Todos bem? Que bom. Então, vamos começar nossos estudos, pedindo a espiritualidade amiga que nos abençoe e que nos mantenha bem, como vocês disseram que estão. Vamos continuar assim durante todo esse nosso encontro e, se Deus permitir, durante toda a semana. Nos convidaram para falar sobre capítulo 11 do livro Vinha de Luz. Faz parte da coleção Fonte Viva, 5 livros maravilhosos: Vinha de Luz, Pensamento e Vida, Caminho, Verdade e Vida, Pensamento e Vida não, desculpem. Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. 5 livros muito bons que nos trazem boas interpretações, sempre nos ensinamentos de Emmanuel. E o capítulo 11 tem o título Abre a Porta. João, capítulo 20, versículo 22. Essa parte do Evangelho de João, ela nos traz a narrativa da ascensão de Cristo aos céus, quando Maria Madalena, Maria de Magdala, foi ao sepulcro para poder tentar, né, porque até então ele estava vigiado, para poder usar perfumes no corpo do Cristo. E quando chegou lá, o sepulcro estava aberto. E ela já assustou, chegou perto, e o corpo do Cristo não estava lá, apenas os panos que o cobriam. Ela voltou correndo, encontrou com os demais discípulos, primeiro com Simão Pedro e com João, o mesmo evangelista desse texto de hoje, e disse que tinham levado o corpo do Cristo. Eles vieram correndo então, João na frente, chegou primeiro, olhou, viu que estava só os panos, mas Pedro foi quem chegou depois e entrou, e percebeu que realmente só tinham lá os panos, o sudário enrolado num canto, e voltaram correndo. Certamente pensaram, não, se já levaram o Cristo, daqui a pouquinho vão levar a gente também. E voltaram para onde eles estavam escondidos, com medo dos judeus. Maria Madalena continuou ali. E, olhando para dentro do sepulcro, chorando, ela viu 2 anjos, um sentado à ponta de onde ele estava deitado e o outro do outro lado. E perguntou para onde estava o mestre, onde os levaram, porque se eles os dissessem, ela mesma iria lá buscá-lo. Percebam que ela disse o mestre, ela não dizia Deus, ela dizia mestre. E dito isso, ela escutou uma voz perguntando para ela também, de novo, por que ela chorava. E ela de novo repetiu, levaram o meu mestre. E essa voz era de Jesus, que virou para ela de novo e disse, Maria. Aí ela, reconhecendo essa voz, de novo virou-se para ele e disse, mestre. Em hebraico se diz Rabuni. E ele, olhando para ela, falou, não me toques, porque ainda não ascendi aos céus. Mas estou aqui para cumprir o que for escrito. Vá e informe aos outros que estou bem. E ela voltou e contou para eles, né, que havia visto o mestre, que havia encontrado com ele. E eles ficaram ali, conversando sobre aquilo, tentando entender o que havia acontecido. No final do dia, estando eles reunidos de novo, Jesus aparece na sala onde eles estavam e diz a eles, paz convosco. Eles olharam assustados, Jesus repetiu, paz convosco. E nesse momento, eles prestaram atenção e a gente entra no versículo da leitura de hoje.
E havendo dito isto, paz convosco, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Depois disso, conversaram, ele foi embora e Tomé não estava lá. E João é o único que fala dessa ausência de Tomé. Interessante, né? E 8 dias depois ele retornou. E Tomé já estava lá. Antes disso, Tomé tinha dito, né? Quando eles encontraram com Tomé, Tomé tinha dito: se eu não colocar meu dedo nas feridas de sua mão, se eu não colocar meu dedo nas chagas de sua pleura, de seu peito, eu não vou acreditar. E 8 dias depois, Jesus volta, diz de novo: paz convosco, chama Tomé e diz: Tomé, olha as minhas chagas, põe seu dedo em minha mão, põe seu dedo em meu lado. E diz aquela frase que a gente sempre guarda: porque viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Bom, o ponto-chave da nossa leitura de hoje, que se chama Abre a Porta, é essa questão do Cristo ter assoprado sobre eles e dito: recebei o Espírito Santo. E o texto de Emmanuel questiona o seguinte: por que só nesse momento, depois de ter cumprido toda a sua peregrinação, depois de ter passado tanto tempo junto de seus discípulos, porque depois de crucificado é que ele vem falar com eles: recebei o Espírito Santo. Aquele que vocês abençoarem será abençoado. Por que só depois disso? Emmanuel faz uma analogia muito interessante. Ele diz em determinado ponto, deixa eu ler aqui que fica mais fácil para a gente não cometer o erro de falar algo, né, que não seja o que ele colocou. O Criador oferece a semente ao sol e à chuva. Desculpem, o Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Tudo que a semente precisa para germinar, Deus oferece a ela. Um sol que esquenta, todo o processo de fotossíntese, todo o processo de germinação, todo o processo de apodrecimento e vida, né? Todas as condições climáticas, todas as condições necessárias para que essa semente germine. Mas eu pergunto a vocês: quem é que deve germinar? Isso mesmo, parabéns, acertaram. A semente é que germina. Então ele conclui: mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz do sol. Jesus chamou, convidou cada um desses homens para serem seus discípulos, caminhou com eles, ensinou a eles muitas e muitas coisas, mostrou a cada um deles como se deve fazer. Lembram disso? Quando eles estavam no mar, que Jesus caminhou sobre as águas, Pedro virou para ele e falou: Senhor, também quero, também posso. Pode, vem e caminha. E Pedro saiu do barco e começou a caminhar, mas a fé ainda não era tanta, não era sólida, que ele começou a afundar. E aí se apavorou. Foi quando Cristo disse: homem de pouca fé. Então, Jesus deu a cada um deles o exemplo, a demonstração, o caminho, a receitinha de bolo, para que eles pudessem fazer a mesma coisa.
ensinou a eles, pegou na mão de cada um para poder dar a eles a condição de fazer. Mas precisou virar para eles e dizer: recebam o Espírito Santo. Ou seja, e agora? Vocês já sabem como é que faz. Vocês já sabem tudo o que eu fiz. Sabem o potencial que cada um de vocês tem. Vocês vão trabalhar? Então ele disse para eles: vai trabalhar. Vai disseminar minha palavra. Vai dar o exemplo. Vai demonstrar aquilo que eu já ensinei e exemplificar para os demais. O título Abre a Porta tem essa significação. Já estudou, já aprendeu, já viu como se faz. Abre a porta e segue em frente. Mas Emmanuel tem uma característica muito interessante nos seus textos. Ele dá essa explicação e depois ele aponta o dedo para o lado da gente. Como quem disse assim: aqui, é assim, e aí? Você vai fazer ou não vai? Você vai seguir ou não vai? E aí eu pergunto para vocês: como estão as nossas portas? Como estão as portas de cada um de vocês? Abertas para receber o Espírito Santo? Abertas para seguir em frente nessa caminhada de descobrimento e aprendizado? Ou ainda estamos precisando um pouquinho mais do Cristo, e quando eu digo isso, é seu ensinamento, do nosso lado? Como é a nossa caminhada? O livro Luz Acima, Psicografia de Chico, ele traz alguns contos, alguns casos interessantes. E tem um caso de uma pessoa que, desencarnada, acertou o seu planejamento reencarnatório para voltar reencarnado, né, voltar ao plano material e desempenhar atividades mediúnicas a partir de aproximadamente seus 15, 18 anos. E acertou tudo isso. Iria vir, iria fazer um trabalho mediúnico, iria buscar reunir as pessoas em torno disso, divulgar a doutrina espírita, de maneira com que conquistasse as pessoas demonstrando o fenômeno mediúnico, mas, acima de tudo, os dons que Deus deu a cada um para transformar, para curar, para ensinar, para praticar. Bacana. Encarnou, cresceu. Por volta dos 15 anos, o seu mentor chegou para ele e disse: aqui está na hora da gente trabalhar. Aí ele virou para o mentor e disse o seguinte: olha, eu ainda não tenho condições de trabalhar, porque eu ainda preciso estudar para me manter, conseguir um emprego. E aí ele postergou essa atividade. Passado alguns anos, por volta dos seus 18, 20 anos, o mentor voltou até ele e falou: aqui, você já estudou, já se formou, e agora? Não, é o seguinte, ainda não dá para ir não, porque assim, eu estudei, mas ainda não estou trabalhando, não consigo me sustentar, como é que eu vou fazer sem me sustentar? Aí o mentor assentiu e ele aguardou mais um pouco. Buscou um emprego, buscou profissão, se tornou um médico. E passado mais um tempo, volta o mentor. Bom, você já estudou, você já conseguiu um emprego, e agora? Vamos trabalhar? Não, sou. Sabe o que é? Eu quero constituir família, quero me casar. Aí depois que eu constituir família, agora que eu já estou trabalhando, tenho condição, aí a gente vai para o trabalho.
Ok. Nosso amigo aqui na frente está rindo, ele já está pensando assim, nossa, que hora que esse homem vai trabalhar? Passou mais um tempo, volta o paciente mentor para ele e fala mais uma vez, aqui, você já estudou, já começou a trabalhar, já constituiu família. Vamos trabalhar? Não, senhor, não posso, porque eu não deixei nada para eles. Quando eu começar a trabalhar, eles vão ter o quê? Quando eu começar a trabalhar na mediunidade, o que vai ser deles? Como é que eles vão estudar, vão se sustentar? Eu preciso de mais um tempo. E passou esse tempo, os filhos vieram, ele adquiriu posses, mas junto com o estudo, com o trabalho, com a família, com os filhos, com as posses, ele adquiriu doença. E por volta dos seus 50 anos, ele teve um AVC. Aí no hospital, o mentor apareceu de novo, para cuidar, para ajudar. E aí ele vira para o mentor e fala assim, poxa vida, justo agora que eu estava disposto a trabalhar, a exercer a atividade mediúnica, me vem essa doença, como é que vai ser? Aí o mentor vira para ele e fala assim, amigo, não preocupa, porque dentro em breve você vai desencarnar. A sua atividade mediúnica já está postergada para a sua próxima encarnação. Vamos ver se você não falha da próxima vez. Qual o recadinho dessa história? Se a gente tem um trabalho, se a gente tem uma oportunidade, não adianta a gente aguardar o melhor momento. Porque o melhor momento de cada um de nós, de cada um de vocês aqui presentes, é agora. Ah, mas ainda não estudei todas as obras de Allan Kardec, da doutrina. Bacana, qual que você estudou? Ah, só estudei o Evangelho. Que bom, já está apto para falar do Evangelho. Ah, só estudei o Livro dos Espíritos. Já está apto para falar da doutrina através do Livro dos Espíritos. Ah, só o Livro dos Médiuns. Ótimo, você já está apto para começar numa reunião mediúnica, a entender o que é essa mediunidade que cada um de nós tem em maior ou menor grau. Cada um tem o seu dom, independente da idade. Cada um tem o seu dom. É este dom que Deus quer que a gente use, que Deus quer que a gente divulgue, que a gente exemplifique, abrindo as nossas portas para a caridade, para o amor fraterno, para a ajuda àqueles que necessitam. Não é uma questão de esperar o meu momento. O meu momento é agora. O meu momento é hoje. Se eu sou filho, a minha missão é estar junto dos meus pais, adquirir ali o maior conhecimento possível do que é bom, do que é do bem, ajudá-los no que for necessário. Quantos filhos não nascem para ajudar os seus pais a vivenciar a doença que está reservada para eles, a velhice que está chegando, a ajudar a criar um irmão que está chegando, a cuidar de um tio. Se ele já é pai, dom divino dos pais, né? Pais, mãe e pai, de poder ter uma família a quem ensinar, a quem levar o conhecimento e o aprendizado conquistado em toda a vida, até cada um deles. O que o nosso irmão dessa história quis fazer foi deixar as paixões influenciarem em sua decisão. E é isso que o Cristo nos ensina a não fazer. Amor fraterno, sim. Paixões, mazelas morais, paixões materiais,
esse há de se pensar 2 vezes antes de abraçar. O Cristo não disse que é para abrir mão do conforto, do bem material. Não, mas o Evangelho segundo o Espiritismo é claro quando nos diz que devemos ter o necessário. E quando ele diz ter o necessário, não significa que o resto a gente deve dispensar sem cuidado algum, doar sem cuidado algum. Eu gosto muito de lembrar um dos fundadores do cimento Votorantim, da Votorantim, Antônio Hermílio de Moraes. Rico? Sim, muito rico. Mas durante toda a sua existência, toda a sua vida, ele pensou sempre em ajudar aqueles que precisavam. Não unicamente com doação, mas gerando empregos, nos empregos que ele gerou, dando condições honestas, condições decentes para que as pessoas vivessem, cuidando que as suas empresas não prejudicassem. Eu conheci a fábrica de cimento Itaú, em Itaú de Minas, do Grupo Votorantim, e ela tinha uma distância considerável da cidade, vamos dizer assim, 5, 10 quilômetros de distância do centro da cidade, cercada de árvores, um reflorestamento feito pela própria empresa, para evitar que a poluição chegasse com muita força na cidade. Então ele tinha essa consciência moral de ajudar aos outros através do trabalho, que é a ferramenta máxima para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso intelecto. Quando Cristo disse, sopra em vocês o Espírito Santo, ele quis dizer, está na hora de caminhar. Da forma que você puder ajudar, da maneira que você puder ajudar, com a vontade e o tempo que você puder ajudar, mas ajudar. Sair da inércia, sair da mesmice, sair do ponto de conforto. Eu gosto muito de brincar lá dentro da Casa Joana d'Arc, onde a gente trabalha, eu, minha esposa, ela é a atual presidente da casa, sobre o bazar, né, o famoso bazar da Pechincha. Eu costumo dizer que ele é uma oportunidade única e imensa da gente contribuir e ajudar os outros. Quando a gente fala em bazar, a gente pensa o seguinte, uma portinha onde eu tenho roupas usadas para vender. Mas vocês já pensaram todo o movimento até abrir essa portinha para vender? Alguém dentro da sua casa abriu o guarda-roupa e viu que tem roupas que não precisam mais e que podem beneficiar alguém que tem menos. Alguém dentro da sua casa viu que tem sapatos, tem outros bens tantos que não tem e que não precisa usar. Já te dou a palavra, só um instantinho. Para poder oferecer. Esse alguém vai levar à casa espírita. Uma equipe dentro da casa espírita vai receber. Uma segunda equipe vai verificar essas roupas. Se precisa lavar, passar, costurar. Uma outra equipe vai preparar essa roupa para venda. Se o bazar é dentro da casa, vai colocar nos devidos lugares. Se esse bazar é daqueles que vai até a população de poder aquisitivo menor, ainda tem essa equipe que se reúne para se dirigir a esse local para fazer essa venda. Se é um trabalho externo, tem aquela equipe responsável por carregar, a equipe responsável por levar o lanche, a equipe responsável por receber e fazer o troco. Envolvem muitas pessoas e envolvem muitas formas de fraternidade. Então eu costumo dizer que ninguém é tão pobre, isso não é meu, por favor. Uma vez falaram dentro do Joana d'Arc. O Ledir disse para mim um dia que conhece-se o bom espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências.
Todo mundo começou a rir, porque essa frase não era do Ledir, essa frase é de Allan Kardec. Aí eu falei com ele, opa, não fui eu, não. Foi outro que disse isso. Mas todo mundo tem a capacidade de ajudar de alguma forma, de beneficiar o outro de alguma forma. Você quer perguntar, querida? De forma nenhuma. Por que estaria? Se você não estava precisando daquelas, você fez com que ela seguisse, com que ela chegasse a quem precisava. Ótimo. De forma nenhuma isso é pecado. Não, de forma nenhuma isso é um apego materialista. Não, tranquilo. Quando a gente abre a porta para esse chamado de Jesus, a gente primeiro está buscando essa inspiração. A gente está buscando esse contato com o espiritual, com a espiritualidade. Quando Kardec disse que a doutrina espírita se baseava em 3 pilares, vocês lembram quais são esses pilares que ele falou? Isso mesmo. Filosofia, ciência e religião. A questão da religião não era um dogma ou um rito, uma repetição diária, uma repetição de sacramentos, uma repetição de atos, como a gente vê em várias outras religiões, e não estou aqui criticando nenhuma. A religião vem do verbo religare, significa ligar de novo. E ligar de novo a quem? A Deus. A doutrina espírita veio na efervescência do iluminismo na França, mas também num momento em que a Igreja Católica ainda reinava, apesar da reforma e contra-reforma com o protestantismo, mas ainda reinava e ainda era inquisidora. A doutrina espírita veio para mostrar que o caminho era outro. Não era aquela inquisição, aquela religião a toda prova, não era pagar o dízimo para receber os céus, mas era reformular-se, era espiritualizar-se, entender aquilo que o Livro dos Espíritos traz na sua primeira questão, que é Deus. A partir desse entendimento, se fomenta todas as outras 1018 questões do Livro dos Espíritos, mostrando para nós o plano espiritual e o nosso caminho para chegar até Deus. Sim, é isso que a doutrina espírita nos mostra. É isso que a terceira revelação nos mostra. O nosso caminho de evolução e de caminhada. O abrir a porta é pôr em prática todas as experiências que já vivenciamos em todas as nossas encarnações até aqui. Quando a doutrina espírita chegou, através do Livro dos Espíritos, em 1857, ela veio de um momento em que Kardec avaliou as mesas girantes. Já ouviram falar disso? Mesas que levitavam, mesas que batiam no chão, dando sinal de sim e de não. E ele buscou entender, primeiro achando que aquilo era uma farsa, depois percebendo que, como elas respondiam, havia algo de inteligente naquela mesa. E a partir do momento que aquela mesa era uma mesa, um objeto inanimado, algo movia as mesas. E atrás de uma força inteligente, tem que haver uma causa inteligente. A doutrina espírita começou com fenômenos, mesa batendo, mesa flutuando, cesto girando, pessoas falando coisas das quais elas não tinham o conhecimento.
E mesmo depois, com o advento da doutrina espírita no Brasil, nós tivemos aí, segundo palavras do próprio Divaldo Franco, pessoas espetaculosas, como José Arigó e as inúmeras cirurgias espirituais que ele fez, como o próprio Chico, com os 427 livros escritos em vida, fora os que estão sendo publicados após o seu desencarne, foram feitos para chamar a atenção mesmo, para que pudéssemos ver que existe algo além daquilo que tocamos e enxergamos. Esses fenômenos vieram para nos sacudir, para nos chamar a atenção. Junto a esses fenômenos, ou pouco depois deles, veio toda a codificação de Kardec, complementada pelo Obras Básicas, que é fruto de Kardec, mas compilado por Camille Flammarion, e vieram as obras do Chico, onde eu queria destacar, não só do Chico, como de Ivone Pereira, Divaldo Franco, com mais de 200 obras, só da Joana de Anjos, 16 livros da série psicológica. Mas eu queria destacar aqui 13 obras de André Luiz, começando em Nosso Lar e terminando em E a Vida Continua, onde ele nos traz um retrato romanceado do que é o plano astral, demonstrando para a gente o que acontece do outro lado que nós, enquanto encarnados, não conseguimos ver. Então a doutrina foi fenômeno, foi instrução, foi orientação, foi aprendizado e conhecimento. O que está faltando? Qual a próxima etapa? A prática, o exercício, a ação de cada um de nós que nos dizemos espíritas. Porque quando Kardec disse, conhece-se o bom espírita pelo esforço, olha a ação, pelo esforço que fazem domar suas más tendências. Não é só pelo conhecimento, não é só por ver um fenômeno, ou não é só por dar razão a um fenômeno, mas é em praticar o amor fraterno que nos foi exemplificado por Cristo. Herculano Pires, em um de seus livros, ele disse que caridade, que a gente está sempre dizendo que devemos exercer, não é verdade? Praticar a caridade, mesmo hoje, na leitura desse livro, ela está implícita, fazermos o bem, fazermos a caridade, ajudarmos quem precisa. Herculano Pires, muito inteligentemente, muito inspirado, ele nos disse o seguinte: caridade é o amor em ação. Caridade é o amor em movimento. Caridade é o amor posto em prática. E aí eu tenho que lembrar do óbolo da viúva. Ela deu muito mais do que aquele fariseu que deu muito dinheiro, porque ela deu aquilo que lhe faria falta. Ela deu aquilo pela convicção de estar doando a Deus. Ela deu aquilo porque sabia que aquilo será útil dentro dos conhecimentos judeus da época ao seu crescimento. Hoje a gente sabe que a nossa ação, a nossa entrega, abrir as nossas portas aos ensinamentos do Cristo é que nos farão aptos a reconhecer o reino de Deus. Então não temos que aguardar o momento certo. Hoje é o momento certo. Agora é o momento certo. Se eu não tenho nada para doar, abra um sorriso, doe um sorriso. Já é maravilhoso. Eu comecei a fazer esse teste há algum tempo, saía de casa de manhã cedo e ia a pé para o meu trabalho.
E aí começava a passar pelas pessoas, né? Uns olhavam para a gente, outros não olhavam. E eu comecei a falar bom dia para todo mundo. Quantos sorrisos você recebeu de volta? E quanto isso te fez bem? E aí a gente aprende um outro ensinamento da doutrina: ação e reação. O bem que eu entrego é o bem que eu recebo de volta. Serve para o mal também, tá? Mas não vamos falar de mal, não. O bem que eu entrego é o bem que eu recebo de volta. O bem que eu faço é o bem que eu entrego de volta. O perdão que eu dou é o perdão que eu recebo de volta. O amor que eu exemplifico é o amor que eu recebo de volta. Para casa. Livro Venha de Luz, capítulo 11. Deem uma lida e distribuam amor. Abram as portas do coração de cada um de vocês. Abram as portas de vocês, espíritos, e distribuam esse amor fraterno que o Cristo ensinou. Um sorriso, uma palavra de carinho, um ombro amigo para aquele que necessita. Ou então faz igual o Cristo fez com Maria Madalena, lá no sepulcro. Interesse-se pelo outro. Lembra o que eu falei, que eu li? Maria, mulher, por que choras? E ela desabafou: levaram o meu mestre. E aí ele diz: Maria. E ela então o reconhece e se alegra de novo. Vamos fazer o que o mestre nos ensinou e colocar em prática esse amor fraterno, exemplificando para todos quantos estiverem por aqui. Espero ter podido trazer a mensagem. Que Jesus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre.